Se você gosta de assistir conteúdo no YouTube como eu, então provavelmente na sua timeline passou essa thumbnail aqui, ó, não foi? A viagem do Fábio Porchat e do Paulo Vieira. E meus amigos, eu me diverti horrores assistindo a esse vídeo. Inclusive, o link dele eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem e entenderem melhor toda essa treta. Mas o que eu quero trazer para você aqui é o seguinte: o que você que trabalha com turismo e vende viagens pela internet pode aprender com a viagem frustrada do Fábio Porchat e do Paulo Vieira. Tudo bem? Meu nome é Gabriela, você pode me chamar de Gabi e é como eu sempre digo, quer turismo? Então toma turismo. Meus amigos, eu me escangalhei de rir com essa viagem frustradíssima de Paulo Porchat, Paulo Vieira e Cambota. É verdade. 3 amigos que juntos com as suas esposas foram para San Blas, um arquipélago de ilhas no Caribe, para ficar aí 7 dias mar aberto dentro de um barco, com tudo incluso. Café da manhã, almoço, jantar, drinks, bebidas e tudo mais. Mas olha, desde o início Deus estava dizendo para eles não irem, porque deu tudo errado. E aqui eu quero trazer alguns pontos dessa viagem para que você fique atento aí com o seu cliente. Não importa o destino que o seu cliente está indo, o que importa é que você fique de olho e atenção nesses mínimos detalhes. Número 1, alinhe a expectativa com os seus clientes, meus amores. Porque assim, a treta lá da viagem do Porchat é que eles pegaram uma tempestade muito forte em mar aberto. E aí, às vezes o seu cliente quer ir para um destino que você, como um bom agente de viagens que é e entende o destino que está vendendo, eu tô partindo desse pressuposto aqui, tá, Brasil? Que você vai direcionar o seu cliente e vai alinhar as expectativas. Por exemplo, se o seu cliente quer ir para as Ilhas Maldivas, que inclusive é o meu sonho de consumo, ainda não foi, um dia irei, profetizei, houve um amém? Glória a Deus. E aí, ele quer ir para as Maldivas, mas ele quer ir no período de julho. E aí você sabe que Maldivas nesse período de julho é um negócio o quê? É chuvoso, tempo nublado, é a época de monções ali. E aí você fica já o quê? Você já avisa, alinha a expectativa. Ó, querido, você quer ir para Maldivas? Mas vamos aqui em julho, olha, é época disso, vai pegar muita chuva. Vai estar mais barato? Vai estar mais barato, mas você vai pegar muita chuva. Então assim, deixa tudo muito bem alinhado. É claro que fenômenos climáticos são imprevisíveis, a gente não consegue prever muitas coisas, mas se a gente já consegue falar para os nossos clientes essas questões de época do ano, época que chove mais, época que chove menos, já é interessante alinhar todas essas expectativas. E com tudo, tá? Com a viagem inteira, seja do avião, o tipo de avião que ele tá pegando, se vai alugar um barco, qual é a embarcação, o tipo de embarcação que tá pegando, então alinha todas as expectativas com o seu cliente. E se for uma viagem em grupo, então, alinhe a expectativa com todo mundo, tá? Porque pode existir um Fábio Porchat na vida desse cliente aí, que é o quê? A pessoa que organiza a viagem e bota todo mundo na furada. Fui chamando gente, ninguém foi, e o Paulo Vieira falou, lógico, vou. E aí todo mundo meio que entra ali, vou pagar, quando chega ali, ué, gente, mas não foi isso aqui. Então, ajuda esse teu cliente Fábio Porchat aí, que fica botando os outros na furadinha, a alinhar a expectativa com um grupo de amigos também. O interessante desse alinhamento, você pode fazer, claro, o envio do orçamento. Com toda a tecnologia que a gente tem, você pode fazer uma reunião online através do Zoom, do Google Meet, e aí você já cria um vínculo ali com seus clientes, você vai explicando, vai tirando dúvida, e aí fica tudo alinhadinho, bonito. É verdade. Número 2, fale sempre a verdade. A verdade é primordial para você que trabalha com atendimento ao cliente, para você que trabalha com vendas, para você que trabalha vendendo viagem pela internet. Seja você um afiliado, seja você que venda pela sua própria agência de viagens. Então, assim, falar a verdade. Né? A gente falou de alinhar a expectativa e dentro desse alinhamento de expectativa fala a verdade. Eu não fico com medo de falar a verdade porque eu posso perder uma venda. Meu filho, é melhor você perder uma venda do que você ganhar um processo. Combinado? Consegui um barco, mandei fotos, esse o barco, olha que legal o barco. Foto que não foi a foto do barco que fomos. Número 3,
explique a importância do seguro contra acidentes durante uma viagem, pelo amor do Santo Cristo. Por quê? Porque nessa viagem aí de Porchat e Paulo Vieira tinha um terceiro elemento que era Cambota. Cambota, amigo dos dois também. E aí, o que aconteceu com Cambota? Cambota teve uma infecção intestinal brabíssima, meus amores, mas pensa numa ruim. Pensou na ruim? É pior do que essa que tu pensou. E Cambota passando mal com infecção intestinal, vomitando e cagando. Imagina. Num ponto em que ele, cagando, o navio balançava, ele pulava, se cagava do ar, rá, e vomitava para frente. Fazia rá, rá, rá. E teve uma hora que ele inverteu. Que ele falou que ele tava levantando, o barco virou, que ele fez, cagou pra trás. Por quê? Teve infecção intestinal em mar aberto num barco que tem um negócio ali de uma limitação de água. Imagina o estrago, Brasil! Meu Deus! E ele ficou muito mal. E aí, assim, eu não sei se ele viajou com seguro ou sem seguro, realmente não sei te dizer, mas o que eu passo para você aqui para falar e deixar muito claro para o seu cliente é explicar a importância de ter o seguro. O ideal mesmo é sempre quando você vende um pacote, você já informa que dentro desse valor já tem incluso ali o seguro viagem. E esse seguro ele vai variar de acordo com a idade, de acordo com o país que o seu cliente está indo, de acordo com a cobertura desse seguro, né? Quanto mais coisas ele cobre, mais caro vai ficando. Mas assim, não é um valor exorbitante não, tá, gente? Então é sempre importante sinalizar a importância, porque é isso, passou mal, teve algum acidente, quebrou um dente, torceu o tornozelo fazendo uma trilha, alguma coisa assim, você vai conseguir ter um bom atendimento. Principalmente países da Europa, países da América do Norte, onde não existe SUS, não existe atendimento público e tudo, literalmente tudo, o que você faz tem que pagar. Desde de chamar uma ambulância até botar um band-aid no braço para tomar uma injeção. Meu Deus! Número 4, entenda o perfil do seu cliente. Por exemplo, essa pessoa que fechou aí o pacote do Fábio Porchat, claro, né, eu não sei se eles sabiam quem era o Fábio Porchat, por ser uma pessoa pública e famosa no Brasil, Paulo Vieira também e tal e tudo mais. Mas assim, é importante você entender o perfil do seu cliente. Por exemplo, uma pessoa pública precisa de mais privacidade, ou qual o orçamento que essa pessoa tem para viajar. E aí você, como um bom agente de viagens que é, não é? Você vai oferecer aquilo de acordo com a necessidade e o perfil do seu cliente. E como que você sabe o perfil do seu cliente? Pela comunicação. Lembra do alinhamento de expectativa lá atrás? É muita troca de e-mail, muita troca, de repente, de WhatsApp. É na própria reunião online que é feita. Tudo isso você vai colhendo informações sobre o perfil desse consumidor e vai oferecendo os serviços para ele de acordo com o perfil dele, beleza? Número 5, não pensa apenas no dinheiro. Gente, independente de ser Fábio Porchat, Paulo Vieira, Fernanda Montenegro ou Papa, que está fechando uma viagem com você, não pensa somente no dinheiro. Às vezes é muito melhor você demitir um cliente, né? A gente tem usado muito esse termo ultimamente no mercado, não só no turismo, mas no marketing também, que é muito melhor você demitir um cliente e ter paz de espírito e não ter dor de cabeça. Se você começa a perceber que é um cliente muito problema, que é muito questionador, no sentido de eu não concordo, não sei o quê, você simplesmente demite seu cliente. Você simplesmente chega para ele e fala assim, então tá, olha, esses são os meus termos, essa é a forma que eu trabalho, mas se o senhor ou se a senhora não estiver satisfeito com o meu trabalho, a senhora pode procurar outra agência, fica super à vontade. Tira essa dor de cabeça para você, não pensa só no dinheiro. Eu sei que dinheiro vai pagar os boletos, vai pagar todas as contas que a gente precisa, mas no final das contas a paz de espírito é mais importante, né? E você botar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir o sono dos justos é mais importante. Número 6, estabeleça as regras. E aí eu tô falando de cancelamentos, eu tô falando de atrasos, tô falando de multa, tô falando de contrato, inclusive já fiz um vídeo aqui da importância da criação do contrato de prestação de serviço turístico. Se você não assistiu esse vídeo, ó,
esse aqui, e também o link tá na descrição. Mas nessas regras, nesse contrato, você vai colocar lá o que vai acontecer, por exemplo, se o meu voo atrasar e eu chegar num dia depois do combinado. Por quê? Nessa viagem do Porchat e do Paulo Vieira aí, o Paulo Vieira foi viajar com o passaporte vencido, meus amores, e só se deu conta disso quando chegou no aeroporto. E aí, né, o Fábio Porchat, que estava organizando a furada, já estava o quê? Já estava lá na cidade que o barco sairia para poder pagar o cara do barco. E eles tinham combinado um determinado dia. Imagina que você é o dono lá do barco e vai que você tem um cliente logo após o Fábio Porchat. Então, vamos supor que a viagem seja de 7 dias corridas, né? E o seu cliente começa um dia, de repente, depois da embarcação voltar para o porto. Como é que fica esse cliente depois? Olha o efeito dominó que pode causar. Então, por isso que é importante você deixar um contrato específico sobre atrasos, sobre cancelamentos, né? Pandemia aconteceu. O que acontece se acontecer aí uma pandemia de novo? Bate na madeira 3 vezes que eu não quero nem pensar nisso. Mas precisa se precaver, né? Então, tudo isso é importante você estabelecer as regras. Número 7, faça com que o seu cliente cheque toda a documentação. Como eu disse, passaporte de Paulo Vieira tava o quê? Tava um negócio vencido, né? Chegamos em Guarulhos, entreguei minhas malas, entreguei meu passaporte, a mulher me deu a passagem na mão, ela falou assim, você tem outro passaporte? Eu falei, não tenho, até achei que era proibido o negócio de identidade falsa. Ela falou assim, não, porque seu passaporte tá vencido. E hoje em dia a gente não tem que checar nem só o passaporte. É passaporte normal, é passaporte de vacina, é teste antígeno, é teste disso, teste daquilo, é ver se já tomou a vacina, de repente, de febre amarela, porque tem alguns lugares no continente africano e dentro do Brasil também, na América do Sul, que só pode viajar com dose de vacina de febre amarela em dia. Então, assim, estude o destino que o seu cliente quer ir e toda a solicitação. Então, por exemplo, seu cliente quer ir para os Estados Unidos, né, lá no norte dos Estados Unidos, mas ele quer dar um pulinho no Canadá. Então, ele vai ter que ter esse visto do Canadá também. Não é porque ele entrou pelos Estados Unidos que ele pode atravessar um outro país. Não é assim que funciona. E se ele fizer isso, ele não consegue voltar. Então, olha a treta. Esteja atento. Lá atrás, lembra? Alinhe a expectativa com seu cliente, para você saber exatamente o destino e você dá as informações corretas para o seu cliente relacionado à documentação, seja visto, passaporte, certificados de vacinas e todas as outras documentações que podem ser solicitadas para esse viajante. Principalmente aí países que não precisam de visto para você entrar. Mas não é porque não precisa de visto, como por exemplo alguns países da Europa, tipo a Inglaterra, que essa pessoa não precisa levar nenhum outro tipo de documentação adicional, porque lá na imigração vai ser solicitado para ela alguns documentos comprobatórios que ela está indo de fato em uma viagem a lazer e não com uma viagem com intuito imigratório de, né, ficar na Inglaterra. Então fica atento. Número 8, esteja à disposição para ajudar. Como eu disse, viagem, gente, é um rolê que pode dar muito certo, pode dar muito errado. E tem o meio termo, que é o que dá mais coisa certa do que errado, e o errado é a história para contar, como no caso ficou sendo aí a viagem do Porchat e do Paulo Vieira. Mas, quando eu falo esteja disposto a ajudar, é assim, seu cliente viajou, comprou tudo com você, passagem aérea, então manda um WhatsApp para ele, chegou bem, tá tudo certo, como é que foi o hotel, tá curtindo, qualquer coisa eu tô por aqui, pode me mandar uma mensagem. É uma cortesia, gente, não custa nada você verificar com o seu cliente como estão indo as coisas. Tem uma agente de viagens que eu gosto muito, inclusive eu compro com ela. Olha, eu sou agente de viagens, mas eu compro com ela, porque ela é minha amiga, que é a Lena, do Design de Viagens. E a Lena é uma dessas profissionais que se importam e cuidam dos seus clientes, sabe? Então, eu me inspiro muito na Lena em alguns momentos para quando eu vou fazer atendimento ao cliente, porque ela tem muita paciência, ela tem esse cuidado com os clientes dela, independente de ser comigo, que sou amiga dela, ou outras pessoas, né? Muito interessante. Siga o trabalho da Lena também, acho que você vai gostar. E número 9, e último, para fechar, vou fechar com ímpar aqui, não vou fechar com par não, que é o quê? Destino em alta. Eu tenho certeza
certeza que tu, quando terminar esse vídeo aqui, ou depois que assistir lá o vídeo dessa história louca do Fábio Porchat e do Paulo Vieira, você vai pesquisar como viajar para San Blas. Acertei? Certamente que sim. De repente você até já fez isso. Você vai querer ver custo, você vai querer quanto se tem pacote, se não tem. Você vai querer pesquisar no hotel urbano para ver se tem alguma coisa lá para ir para San Blas. O fato de ter um buzz em volta desse assunto na internet faz com que o próprio destino que está sendo falado ali durante essa história, que as pessoas tenham curiosidade sobre ele. E eu tenho certeza absoluta, o agente de viagens que tem no seu portfólio San Blas e viagem de barco durante 7 dias, com certeza já recebeu alguma mensagem, e-mail ou WhatsApp perguntando sobre orçamento. Eu ponho minha mão no fogo, eu aposto, com certeza. Então, assim, surfe nessa onda. Se você tem uma agência e tem esse destino no seu portfólio, agora é a hora de fazer posts sobre o local, de associar essa história, né, do Fábio Porchat com o destino, qual a melhor época para ir para não pegar a tempestade, qual a importância do seguro viagem quando você for viajar. Então, assim, fique atento aos sinais que a internet te dá. Entendeu? Então, o vídeo aqui foi esse. Eu espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo. Eu amei quando eu assisti a história. Eu ri de chorar, de gargalhar, mas eu também levantou a minha anteninha aqui, que talvez fosse um conteúdo bem interessante para trazer para vocês por aqui. E aí, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa aqui nos comentários se vocês assistiram ao vídeo lá do Porchat e do Paulo Vieira, que outras lições vocês tiraram desse vídeo também. Conta aí pra mim nos comentários que eu quero saber, tá bom? Um super beijo pra vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!